Olá, meu nome é Tatiana Rossi, eu sou egressa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação na Universidade Federal de Santa Catarina, a qual tive como orientadora a professora doutora Marli Dias de Souza Pinto, que também escreveu esse artigo denominado Framework Serviços Fundamentais para a BU, com enfoque nos ODS da Agenda 2030. Nós fazemos parte do grupo de pesquisa GPS-SIM. O objetivo deste trabalho foi apresentar para a comunidade bibliotecária o framework Serviços Fundamentais para a BU, com enfoque nos ODSs. A motivação para o desenvolvimento dessa pesquisa foi a minha tese, e ela deve-se ao fato de acreditar que os serviços prestados pela biblioteca ele tem que dar suporte relevante para que os usuários desenvolvam seus estudos de pesquisa com qualidade, além de vislumbrar também o papel social e cultural que os serviços podem oferecer nas bibliotecas. Teve-se a verificação de que alguns serviços eles são mantidos nas bibliotecas por tradição e com isso os esforços acabam não sendo suficientes para implementar outros serviços diagnosticados como relevantes, porque não se tem recursos nem financeiros e nem humanos. Para desenvolver a pesquisa da tese, que é trazida aqui para vocês de forma bem simplificada, foi realizada uma pesquisa documental, angariando 3.524 denominações de serviços. Menciona-se como denominação de serviço porque cada biblioteca ela vai chamar por um nome esse serviço, Então, aqui são trazidos como denominações. Foram pesquisadas 1.094 bibliotecas de 132 universidades brasileiras. Essas universidades, esse recorte foi feito pelas universidades que tinham conceito institucional no MEC 4, 5, ou aquelas que não tivessem conceito institucional, mas que tivesse pontuação 4, 5 ou sem conceito no índice geral do curso do MEC. Essas denominações de serviços foram então categorizadas pela análise de conteúdo de Bardan em 7 categorias e foi reduzida para 152 serviços. Na pesquisa bibliográfica foram recuperados 2.522 artigos entre os anos de 2017 a 2021 nas bases de dados Lista e Web of Science. Desses artigos, 118 foram selecionados por meio da leitura dos metadados para que fossem lidos na íntegra e pudesse ser destacados outros serviços que não tivessem sido identificados nas universidades brasileiras. Realmente foram conseguidos selecionar mais 11 novos serviços que incorporaram aos 152 da pesquisa bibliográfica. E a partir dessa base inicial, atrelada aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, que foi trazida para a biblioteca por meio da IFLA e da FEBAB, foi então elaborado o framework por meio de um estudo descritivo. Essas categorias de serviços, então, foi acesso e aquisição de conteúdo, que seriam serviços que oportunizassem o acesso e obtenção da informação de forma física ou remota pelos usuários, Então, nessa categoria foram 27 serviços categorizados. Na categoria de recebimento de informações, aprendizagem e publicação, que seriam serviços que possibilitassem a absorção da informação e elaboração de informações para que pudesse ser criado ou disseminado conteúdo, foram 26 serviços. A categoria de apoio e orientação, que seria um amparo, um auxílio, uma condução, um guia para o desenvolvimento e encaminhamento das atividades dos usuários, foram elencados 31 serviços. O suporte, que seriam serviços que sustentassem serviço de base para o desenvolvimento de atividades dos usuários, foram 28 serviços. Os sistemas facilitadores, que seriam sistemas desenvolvidos para facilitar realmente o desenvolvimento das atividades, angariar dados e informações, foram 15 serviços. As atividades culturais, que seriam atividades com aspectos sociais e culturais, foram 14 serviços. E a categoria de espaço e infraestrutura, que são aquelas que permitem que os usuários utilizem os locais e as estruturas físicas da biblioteca, foram 22 serviços, totalizando então os 163 serviços pesquisados.
previu-se um instrumento flexível, de fácil aplicação, com orientações para implementação e desenvolvido em uma pasta de trabalho do Excel para que fosse totalmente customizável pela biblioteca, para que atendesse às suas especificidades, contendo 18 planilhas. Recomenda-se para a aplicação desse framework, o conhecimento dos serviços que já são prestados pela biblioteca, os espaços disponibilizados por ela, o reconhecimento de quais seriam seus usuários potenciais e reais. Seria importante estabelecer uma equipe multidisciplinar que fosse composta por servidores da própria biblioteca, de outros departamentos e setores da biblioteca, e de outros departamentos e setores da universidade, porque eles não deixam de ser nossos usuários, além dos alunos da graduação, da pós-graduação, pesquisadores, da comunidade. Então, seria muito importante que essa equipe fosse multidisciplinar e com vários atores, porque a gente não pode imaginar que o usuário não vai gostar, ou que ele não utiliza, ou que ele não quer, sem ouvi-los, né? Então, por isso, essa importância. E daí, por meio disso, é feito, então, o diagnóstico dos serviços, desses 163 serviços que foram elencados, né, no framework, por meio da matriz SWOT, em que vai analisar os pontos fortes, as oportunidades, os pontos fracos e ameaças, tanto dos serviços que a biblioteca já possui, para verificar se seria melhor que esse serviço fosse descontinuado, porque ele não é mais relevante para o momento atual da biblioteca, alguns serviços que são prestados, mas que eles poderiam ser melhorados, outros que poderiam ser mantidos, aqueles que poderiam ser incluídos, que hoje não são prestados, ou mesmo aqueles em que a biblioteca, nesse momento, não tem interesse. Então, seria uma categoria de não se aplica, né? Não se aplica nesse momento, quem sabe, em um próximo momento, possa querer incorporar. Depois de feito esse diagnóstico, é realizada a análise desses serviços, estabelecendo ações para que eles sejam melhorados, para que eles sejam descontinuados, para que eles sejam incluídos, por meio do ciclo PDCA, onde é feito o planejamento, o desenvolvimento, a checagem e a ação de cada serviço, utilizando como base, atrelando as metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora eu vou mostrar para vocês as 18 planilhas de forma aqui real. Então, na primeira planilha é apresentado a vinculação que ele tem à pesquisa, os autores da pesquisa, né? Recomendações iniciais, o que eu comentei com vocês da equipe multidisciplinar, de verificar as documentações que existem. A terceira planilha seriam os instrumentos para o diagnóstico e análise inicial, então trazendo exemplos para preenchimento das 7 próximas planilhas, né, que são divididas nas categorias que eu mostrei para vocês anteriormente, dos 163 serviços. E aqui, então, registra-se quais, se possui serviço ou não, qual que é o ponto forte ou fraco, ameaça e oportunidade, se ele é prestado ou se ele não é prestado pela biblioteca, se ele poderia ser feito em parceria com algum outro departamento, é feito uma análise inicial e a decisão, se ele vai ser mantido, incluído, descontinuado, e um objetivo geral. E daí, esse aqui seria só o exemplo para as próximas planilhas, que seriam dos 163 serviços que foram categorizados, né? Então, aqui vão ser os primeiros serviços, os primeiros 27 serviços que estão na categoria de acesso e aquisição do conhecimento. A próxima planilha de recebimento de informação, aprendizagem e publicação. A outra de apoio e orientação, de suporte, dos sistemas facilitadores, das atividades socioculturais e, finalmente, completando os 163 serviços, o espaço e infraestrutura. Na próxima planilha,
que já seria a 11ª, traz o exemplo do preenchimento dos serviços diagnosticados para serem mantidos ou incluídos no rol de serviços por meio do ciclo PDCA. E a vinculação com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, aqui tem de forma bem detalhada como que é feito, falando um pouco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável também, da vinculação com as pessoas, prosperidade, as parcerias e planeta, para que tenha o mínimo de consulta à tese. Então, a gente quis trazer de forma fácil todas as instruções. Então, aqui demonstrando para vocês como carregar esses dados, né, também as instruções. Então, os serviços que foram incluídos lá, que precisam ser descontinuados, melhorados, eles passam para a próxima planilha de análise, em que traz também o objetivo do serviço que foi colocado lá, em que se estabelece com qual meta do objetivo de desenvolvimento sustentável ele pode estar vinculado. Isso é trazido de forma automatizada, né? E daí sim, quais as ações que são desenvolvidas para esse serviço, né? Então, qual ação, quem que vai realizar, quando vai realizar, como vai realizar, quanto que custaria, e a verificação sempre que um novo ciclo ele for reiniciado. A 12ª planilha, ela permite a consolidação dos dados de forma automática. Então, das 7 planilhas que foram preenchidas dos serviços, dos 163 serviços, aqui com um clique é feita a compilação desses dados, ele encaminha para cá. Se caso for um Windows anterior ou software livre, aí precisa copiar e colar para essa planilha aqui de análise, em que vai vir o código de serviço, objetivo, para poder ser feito o preenchimento, como eu demonstrei aqui nas instruções da análise. Daí a planilha com as considerações, as recomendações finais, né, que seria para o acompanhamento dessas análises, e a atualização do framework, né, orientações para que esse framework não fique atualizado, até pensando que a Agenda 2030 vai se encerrar no ano de 2030, mas que a ONU, ela sempre traz novas ações para um mundo melhor, e como verificar os novos serviços que vão sendo trazidos ao longo desses anos, né? Então, aqui tem algumas instituições que podem ser verificadas. As demais planilhas são com os serviços, em que pode ser customizado, então aqui pode ser alterado o nome do serviço para que ele fique mais adequado para a própria biblioteca. Então, alterando o serviço aqui, ele vai ser alterado lá nas demais planilhas. Essa outra aba são com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as metas, também carregando de forma automatizada. Os validadores, que é para fazer o funcionamento de toda essa planilha, né? E, por fim, então, como consideração final, trazemos aqui que nós acreditamos que o framework vai ser muito útil para as bibliotecas, tanto de grande porte como pequeno porte, porque ele é totalmente customizável, né, e que daí vai oportunizar o diagnóstico e análise dos serviços prestados pelas bibliotecas e permitirá a prospecção de novos serviços e promoverá também o apoio global para a humanidade e para o planeta ao vincular com as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa é a referência da tese, então se caso alguém tiver interesse, vai poder ler na íntegra o desenvolvimento dessa pesquisa e de forma, claro, mais detalhada, né, como foi desenvolvida, como é a aplicação, embora a gente tenha desenvolvido o framework nessa planilha de forma bem dissociada da tese, para que pudesse ser de fácil aplicação mesmo. Muito obrigada, eu e a Marli agradecemos a oportunidade. Até breve.